Quando o Jornal da Cidade foi fundado em Aracaju, no início dos anos 70 do século XX, o jornalista Luiz Eduardo Oliva integrou a sua primeira equipe de repórteres. Jovem, ainda completando a maioridade, recebeu um treinamento de um programa do Ministério do Trabalho, à época, o PIPIMO, que, num convênio com o jornal, formou repórteres. E, à época, a profissão não era regulamentada de jornalista, não estava ainda exigindo diploma com formação superior para o seu exercício. Luiz Eduardo foi contratado pelo jornal e começou a trabalhar. Foi o primeiro trabalho como jornalista e também a primeira oportunidade que ele teve de descobrir uma gama de contradições da vida. Uma dessas ele nos revela neste vídeo de memória ao contar a reportagem que fez sobre o Matadouro de Aracaju, uma instituição que não mais existe, mas que era o principal centro de abate de animais bovinos para abastecimento dos mercados locais com carne. A experiência de ir ao Matadouro de Aracaju, de assistir à matança dos bois, a falta de higiene, de ver a crueldade que era aquele processo, chocou o jovem Luiz Eduardo Oliva. E tudo isto faz o seu depoimento ser muito rico. Vamos acompanhá-lo. Quando eu cheguei no Jornal da Cidade, eu fui ser, sendo repórter, eu escrevia razoavelmente. E fui repórter do Jornal da Cidade. Mas lá eu também trabalhei pouco. Primeiro porque quando chegou lá, o ritmo era um ritmo mesmo. Eu estudava à tarde no Ateneu, ia para o Jornal da Cidade de manhã, morava na Atalaia, pegava um ônibus e me picava para... Ou era à tarde, eu não me lembro bem. Não, eu estava no Ateneu pela manhã e ia para o Jornal da Cidade à tarde. Era isso. E quando eu ia para o Jornal da Cidade, acabou que eles aceitaram a princípio que eu trabalhasse só à tarde, mas depois o jornal começou a tomar uma dimensão maior. Edivan Valença chegou para mim e disse: Luiz, você tem alguém? Eu preciso de mais um repórter. Você tem alguém que se conhece? Até então, ainda naquele período bom, o Jornal da Cidade era um jornal que funcionava na Rua de Jeru, já próximo da rodoviária, um pouco antes. Eu acho que ficava entre Laranjeiras e... Quando você chegar do lado direito, você tinha um salão de beleza chamado Elci Cabeleireiros. E era uma escada de lado, no estilo daquela da Associação Sergipana de Imprensa. Tem uma loja embaixo e você sobe por aquela escada da Associação Sergipana de Imprensa. Você sabe como é que é, né? Então, o Jornal da Cidade tinha a parte de baixo, que funcionava a estrutura de linotipo de tudo ali. Atrás funcionava as composers. O jornal era composto com umas máquinas de datografia com as esferas. Você mudava as esferas e você fazia no papel todo e montava aquilo que fazia no linotipo, você montava colando mesmo um papel no outro, fazendo a diagramação na régua, naquelas coisas. E do lado, e você tirava a fotografia, montava tudo, e você subia pelo lado, passava pela FC Cabeleireiro, e no andar de cima era a redação. E ali tinha repórter, era eu e o Otacílio. Composer tinha uma menina que foi casada com York, que era lá embaixo, que era da universidade, e tinha Heleno Ávila, que foi promotor, ele era da Composer. Bem, eu toda hora tentando me lembrar o nome de Heleno. E lá em cima, era chefe de redação, era Ivan Valença. Depois, Ivan Valença sai e vai ser chefe de redação, um sujeito muito inteligente, que é o bolsonarista maior, Paulo Fernando Telles de Moraes, a quem meu pai sempre deveu muito, eu também tinha, e lamentei profundamente a visão dele, até me agrediu, a mim, Almiro, que é o médico dele até na internet.
embora seja dele o prefácio do livro Mural de Impressões do Vejão Oliva, ele estava muito bem. E gosto sempre. No primeiro momento ele ainda diz, Luiz, eu não quero brigar com você, eu quero tão bem a seu pai, mas ele mesmo resolveu brigar. Então, eu hoje não faço concessão ao bolsonarista nenhum, ainda que sejam esses a quem a gente deve essa coisa. Mas eu fui, e ele era, inegavelmente, não vou dizer por causa disso, que ele era um brilhante chefe de redação. O Jornal da Cidade tinha também como repórter de coluna social, Lânia Duarte. Ela escrevia com 3 pontinhos, uma coisa meio poética e etc. Era a colunista social. E, então, o Jornal da Cidade, ele era um jornal dinâmico, né? Só que quando eu entrava, tinha uma bancada, onde ficavam as máquinas de datilografia, e lá em cima da bancada tinha uma série de avisos, não publicar sobre isso, não publicar sobre aquilo. Então, eu já entrei no Jornal da Cidade sob a égide da censura, abjeta censura. Tínhamos reuniões que diziam, não pode publicar isso, não pode publicar aquilo. E eu não entendia muito, porque eu era 17 anos, tinha 17 anos. Nesse período, como eu ia dizendo a você, Ivan me chamou para perguntar se tinha alguém. Eu tinha um grande amigo, uma figura que você conhece bastante, chamada Milton Alves. Milton era namorado de Isaurinha. Isaurinha, que é a mulher dele, morava na esquina da rua Dom José Tomás com a Rua de Campos. E ali, na esquina, Dona Isaura era a mãe dela, a avó. Na verdade, ela foi criada pela avó. Dona Isaura era uma senhora que viveu quase 100 anos gorda e tal. E todo mundo conhecia porque no lado ali tinha professora Jane, que era uma professora conhecida. Jane era a tia de Sônia Oliveira Lima, de Gel, Cátia, essas meninas todas. Então eu ia para ali, Jorge, que morreu, eu ia para a casa delas pelo Interactive Clube e conheci logo Isaurinha. E eu jogava futebol razoavelmente bem. Havia um time de futebol, um campeonato de futebol na Atlética, que era um campeonato de pelada. Havia um time que era o time campeão, que ninguém derrotava esse time. Era o Banda de Lixo. Não, era o Banda de Lixo, que era o nome do time. Porque era um time de pelada mesmo, tinha esses nomes assim. E esse campeonato funcionava num campinho ali na Atlética. Na entrada tinha um terreno baldio, era um campo de futebol. Até hoje tem esse terreno baldio ali na Associação Atlética. E aí resolvemos formar um time para disputar lá, cujo técnico era o irmão de Milton Alves, era o Bahia. Eu mesmo compus um hino, peguei uma música baiana, eu não sei o que era, eu fiz uma paródia com uma música dessas da época, Bahia, que falava do Bahia, e eu sou chamado para jogar no Bahia. O campo de futebol, ele não era muito cuidado, eu tinha um mato maior que crescia, etc. E eu me lembro bem que primeira partida, o Banda de Lixo era um time imbatível, ganhava todos os campeonatos. Quando eu vou jogar, a primeira bola que eu pego, eu recebo, peladeiro que era, a bola cai no matagal, assim, onde estava o capim mais alto. Veio um menino, que era o defesa, quando eu veio, eu meti embaixo das pernas dele, peguei adiante, cresci e fiz o gol. E fiquei famoso, eu fui dormir, Tarzan, que era meu apelido de basquete, aquilo na cabeça. E isso me fez conhecer pelo Banda de Lixo, pelo irmão, que eu esqueci o nome dele, o irmão de Milton Alves, e por Isaurinha, eu conheço Milton Alves. Milton já era repórter da Gazeta. Milton ganhava, era aquele equivalente, eu não sei quanto é que era, mas eu me lembro bem, era mais ou menos uma coisa equivalente a R$100, se fosse 100. Eu me lembro que o numerário era 100. E o Jornal da Cidade pagava 200. Quando era 100 e 200, eu chamo Milton Alves, deixa a Gazeta para ir para o Jornal da Cidade, daí vem a amizade dele com o Ivan Valença, ganhando 200. Quando eu saí da Gazeta do Jornal da Cidade, deixei Milton. Vem o primeiro salário, a pergunta que você me fez. Quando eu recebi o primeiro salário, eu entrei no Jornal da Cidade em meados, no meio do mês. E quando chegou no final, me chamaram para eu receber o meu salário. Eu nunca tinha recebido salário na minha vida. E recebi um salário equivalente àqueles dias. Para mim foi um dinheirão.
Primeira coisa que eu fiz quando recebi meu salário foi ir para a rua João Pessoa comprar um óculos Ray-Ban. Eu nunca fiz isso. Fui comprar um óculos Ray-Ban. Foi a minha primeira aquisição de um bem na minha vida, foi um óculos Ray-Ban que eu tive durante um tempão e eu me achava o mais lindo do mundo. Eu era magrelo, feio, buchudo, mas eu me achei muito bonito com o óculos Ray-Ban. Então eu fui no Jornal da Cidade. No Jornal da Cidade eu tenho belas experiências nesse sentido. Aí eu fui em várias coisas, mas o que mais me marcou do Jornal da Cidade foi o seguinte: eu recebi só para colocar isso que é importante, aí do ponto de vista jornalístico, eu recebi uma pauta para fazer uma reportagem. São duas coisas que é interessante. Eu fazia uma reportagem sobre o matadouro de Aracaju. Na saída de Aracaju tinha um matadouro, na entrada da cidade. Lá. Esse matadouro era, não sei que me mandaram, mas não me instruíram necessariamente para fazer essa coisa. E eu ia sempre com um repórter fotográfico, que era de Assis. De Assis tinha uma lambreta. Eu montava duas coisas que eu me lembro de Assis. Uma é essa matéria, e a outra matéria que eu me lembro, mas eu vou falar mais dessa, foi quando se redescobriu o cemitério dos náufragos. E eu me mandei para aquele fim de mundo com de Assis, porque não tinha nem a Zé Sarney, não tinha nada. A gente foi pela beira da praia para chegar lá e fotografar, porque durante muito tempo ficou esquecido esse cemitério. Quando descobriram, eu acho que nas expansões ou qualquer coisa, alguém falou e a gente foi lá. E você sabe que a historiografia sergipana é recente. Silvério faz 71, 72, aquele decreto que eu até semana peguei, eu estou até com o livro Formação do Povo Sergipano de Silvério, e ele escreve, e ele publica ali a portaria de João Cardoso Nascimento Júnior, 1969, 70, sobre o projeto de levantamento das fontes históricas, das fontes primárias da história sergipana. Então, você veja, a história sergipana, fontes primárias, que é feita em 1970, é uma coisa extremamente recente, que é de convir isso como historiador que você é. Então, eu vou, quando eu fiz lá, foi uma matéria que eu fiz. E a outra matéria foi essa. Quando eu cheguei lá, com 17 anos, eu tomei um susto. Primeiro, um menino correndo para tudo quanto é canto, naquele movimento que vai e vem. Depois, os bois eram colocados num curralzinho. Daí que vem a ideia do gado. E os caras ficavam com uns fios de choque e davam um choque do boi para ele entrar no corredor que eles não queriam entrar. Eles percebiam que iam para a morte. Uma das perversidades humanas que eu vi ali. Quando o boi não queria, ele assistia à morte dos outros. Quando ele entrava no corredor, ficava um sujeito em pé no corredor, com um pé e outro em cada. Era um corredor assim, então o cara ficava em pé, aqui ficava o sujeito em pé e o boi entrava por aqui. Quando ele entrava aqui, tinha uma portanhola. Essa portanhola abria, o boi ficava sem poder passar, eles abriam, o boi botava a cabeça como se fosse uma guilhotina mesmo. Eles prendiam o boi e o cara vinha com um furão e dava um lance na nuca do boi. Quando ele dava um lance na nuca do boi, o boi não suportava e arriava. Porque ali já era, o cara já era treinado, era certeiro. Quando o boi caía, o sujeito que estava ao lado enfiava uma faca, e quando enfiava uma faca aqui na goela, começava a jorrar o sangue, o boi se debatendo. E os garotos corriam com uma bacia literalmente, uma bacia de fulano, daquela bacia branca de alumínio, jogava a bacia embaixo e aquela, eu não sei se eles ferviam aquele sangue para transformar em comida. Eles jogavam aquele sangue e o sangue enchia a bacia. Quando enchia a bacia, o boi caía. E os outros já vinham retalhando o boi, porque era um processo rápido. Ali se espalhava sangue, ali se abria o boi gemendo, aí eles cortavam o boi e penduravam as carnes, e as carnes ficavam tremendo ainda vivas. Ficava aquela tremedeira da carne, ainda das como é que é, reações, ainda do algo que ainda tinha tremulando. E aquilo tudo me chocou. Eu fiquei apavorado. Menino de 17 anos, faca correndo, menino correndo com nada. O que não aproveitava dos fatos, as suas pobres pegavam, e havia uma certa imundície, e eu vi um quadro dantesco. E, na minha idade de 17 anos, eu fiz um texto, talvez eu não tenha mais, ele tenha sido um dos textos mais interessantes
de uma pessoa que tinha 17 anos e estava começando a colocar. E eu coloquei os horrores do Matador de Aracaju. No dia seguinte, eu, feliz que eu pego o jornal, a matéria não tinha saído. Não tinha saído. E eu sou chamado para uma reunião de redação. Quando eu sou chamado para essa reunião, estava lá Zé Rosa de Oliveira Neto, Nazário Ramos Pimentel, João Valença e mais outras pessoas que não lembro. Zé Rosa é uma arara. Quem mandou fazer isso aqui? Aí eu não sei se foi Ivan, alguém, eu disse eu. Zé Rosa, que era um dos donos do jornal. Aí Zé Rosa vetou. E disse, você quer acabar? Aí, enquanto eu tive o olhar, repare que coisa interessante, enquanto eu tive o olhar do quadro dantesco, Zé Rosa, que era um socialista, enxergou pelo olhar social. E havia um movimento em Aracaju de criar o frigorífico. Parece-me que liderado por Oviedo Teixeira. O frigorífico de Aracaju seria o fim do matadouro. Aquela matéria só estimularia a criação do frigorífico com o fim do matadouro. O frigorífico proporcionaria, talvez, um trabalho mais saudável, certamente, mas deixaria desempregado e com fome uma parte da população. E Zé Rosa teve o olhar do socialista. Eu tive o olhar do Dante, talvez, o olhar diferente. E ali me deu para compreender muitas coisas em relação ao socialismo. A rigor, você tem que encontrar um meio termo entre aquela necessidade de por exemplo, o poder público, que era quem explorava. Aquilo era uma coisa meio assim. A área do Matadouro, não chamava de Matadouro, pertencia ao poder público, mas era um meio livre, os marchantes, né? E eles levavam os bois para matar ali. Então, o que teria que se encontrar era um meio termo, onde o poder público obrigaria o frigorífico a abraçar aquelas pessoas e ter um trabalho social também para que não fizesse aquilo que Tobias Barreto falava até na libertação dos escravos, né? Que não se ensinou o escravo a pensar, a escrever e etc. Foi uma das coisas que Tobias reclamava da forma como estava sendo feita a abolição. Alguns trouxeram isso como anti-abolicionista de Tobias. É uma das discussões que tem hoje, mas isso merece até um estudo macro. O que é fato é que essa matéria que nunca saiu marcou minha vida. E eu continuei ali e no final eu fui chamado, tal, não tinha condições, eu tinha que sair para pegar minha aula depois, eu saía para casa e não estava dando conta direito dos meus estudos. É dessa época também, 1972, que eu escrevo meu primeiro livro, por uma questão de repórter. Só antes do livro, eu queria só dizer o seguinte, eu aí então sou chamado pela direção, não sei se Ivan Valença ou Pimentel, e me dispensaram com muito jeito, com cuidado, meu pai, porque eles queriam que eu trabalhasse os 2 expedientes. Eu tinha que voltar para estudar de noite. Eu tinha que me transferir meu curso de direito da coisa à noite. E eu fiquei realmente com medo dizem que era mais fraco à noite, e eu estava próximo a fazer vestibular. De fato, perdi o vestibular, o primeiro. Eu não estava me dedicando aos estudos de direito. O jornalismo inicial me tomou aquele tempo, me tomava o tempo. Porque eu chegava cansado em casa, e ia dormir, e no outro dia tinha que estar cedo no Ateneu, depois de tarde eu tinha que ir para lá. Então foi uma penúria muito grande. Fiquei triste, mas eu decidi que eu não ficaria pela manhã. O que é fato é que eu saí da nossa cidade e nunca cuidei da rescisão contratual. Um belo dia eu recebo um chamado no telefone de um cara que eu devo a ele também, eu devo a ele muito, devo a ele um primeiro momento de um cara altamente preparado do ponto de vista de administrador. É um sujeito que você deve ter conhecido, Everton, irmão de Paixão, Everton Paixão. Ele não sabe a gratidão, ele não sabe que eu tenho um preço de gratidão a ele, sem ele saber. Estou contando isso 50 anos depois. Everton, então, vai ser o administrador do Jornal Estado. E ele me chama, e eu vou lá e me dá uma rescisão que eu não imaginava. Eu entrei no Jornal Cidade em janeiro.
preparei essa carteira de trabalho em 3 de 3 de 1972. Portanto, 2022 vai fazer 50 anos. E eu saí do Jornal da Cidade e Everton me chama. Eu acho que eu nunca nem cuidei disso, estava lá a carteira. Pronto, era isso. Eu fui ganhar no Jornal da Cidade 200 cruzeiros mensais. 200 cruzeiros mensais. Está aqui. Certo? 200 cruzeiros mensais. Milton Alves foi chamado para ganhar 200. Ele ganhava 100 na Gazeta e foi para lá para ganhar 200. Era quem melhor pagava. Assinado por Nazário Ramos Pimentel. E março, abril, maio, junho, julho, agosto. Está 5 meses. Mas foi mais, porque isso foi antes. Mas Everton foi que fez a rescisão lá. Eu acho que foi exatamente em agosto, que era o segundo semestre, por isso que está 30 de agosto. E foi o primeiro semestre, acho que a cidade começa já no comecinho de janeiro ou fevereiro, não sei como é que era. E aqui está assinado, Empresa Gráfica de Sergipe Limitada, não sei se essa letra é de Everton, eu não sei se é dele, certo? Essa letra daqui, ó, aqui, Empresa Gráfica de Sergipe, Rua Santo Amaro, 296, onde eu disse a você, não era Rua de Jeru, não, Rua Santo Amaro. Estabelecimento jornalístico, cargo repórter, e está aqui que eu assinei, ele assinou para mim. E também aqui atrás, na minha carteira de trabalho, tem uma contribuição sindical de 6,70 no Sindicato dos Empregadores de Sergipe. Também tem o Imposto Sindical de 1972, assinado por Pimentel, também aqui embaixo, aqui atrás. Então, essa carteira, ela é uma relíquia para mim, velhinha já e tal, já não tem nem capa nem nada, mas ela é. E eu estava tentando encontrar também o meu cartãozinho do Jornal da Cidade de repórter, que me dava acesso a tudo de graça, né? Até jogo de futebol. Me lembro até quando trouxeram eu não era repórter esportivo, mas entrava. Quando trouxeram aquele spray com gás lacrimogêneo, e no campeonato, no final do campeonato de 72, 71, eu inclusive fui empurrado por alguém, saiu até lá, eu estava na beira do campo, e disseram, até o repórter da cidade foi empurrado e tal, a polícia me empurrou e pelo camarim jogaram gás lacrimogêneo nos jogadores e tudo, que disseram que esse gás tinha trazido, chegou a Sergipe para reprimir os movimentos estudantis. Como não teve como jogar, os polícias doidos para usar, levaram para um campo de futebol e jogaram. Então, eu saio da cidade com essa dívida Everton, me paga isso, fundo de garantia, não sei o que. Papai, eu ganhei uma grana a mais depois, quando ele me chamou, certo? E ali eu nunca esqueci, porque me admirou. Eu não sabia nem que eu tinha esses direitos, sabe, Jorge? Nem sabia, nem porra nenhuma. 17 anos eu não sabia porra nenhuma. E essa minha passagem da cidade é uma passagem, estava chegando a Copa de 70, tinha sido com a TV colorida, a primeira vez, as TVs coloridas estavam chegando, eu tinha foto, olhando, de Assis me dava essas fotos, as fotos, eu olhando as televisões coloridas, a coisa que tinha, eu cobria muito, assim, sim, teve um detalhe. Quando o Jornal da Cidade me chamou para me colocar para fora, acontece o seguinte, meu tio era o chefe, Adelmiro, né, era o chefe de gabinete de Nestor Piva, secretário de Educação. Acho que foi Piva. Porque foi João Garcês, o governador da época. E meu tio, tudo que tinha para publicar de matéria paga, eu chegava lá, eu quem cobria, ele me entregava a matéria, se não tinha um sistema. E quando eu levava para o jornal, eu ganhava mais ainda, porque quando você levava matérias pagas, você tinha 20%, você tinha corretagem. Na verdade, aquilo era o seguinte, quem cobria a área levava.